Boa Mesa CBN, com Roberta Larica. Olá, doutora Roberta Larica, bem-vinda por aqui, boa tarde. Boa tarde, Johnny. Boa tarde a todos da Rádio CBN, a todos os ouvintes. A gente está aqui falando sobre o projeto Verão. Tem gente agora que está vendo outubro chegando, primavera, temperatura, a expectativa pelo menos é que fique lá em cima, e aí quer curtir com aquele corpo que estava planejando desde o ano passado, quer perder peso, quer colocar ali o corpo em dia e acaba fazendo dieta para emagrecer muito rápido. Isso pode ser muito ruim para a saúde, né, doutora Roberta? Sem dúvida, Johnny. Eu acho que entra ano, sai ano, a gente lida com as mesmas questões, né? Chega no final do ano, né? Estão faltando agora praticamente 3 meses para encerrar o ano. E eu acho que é aquele momento que as pessoas ficam assim, será que eu cumpri todas as minhas propostas, né, para 2025? E entre elas era perder peso, era me sentir melhor com o meu corpo, ter mais saúde. E aí é aquele momento em que você tem 2 caminhos para se tomar, né? O primeiro, que é um caminho mais suado, mais longevo no meu ponto de vista, que é mudar os hábitos, buscar orientação nutricional, entrar na academia, né? E se propor a realmente mudar, né, daquele estilo de vida que não vem te trazendo benefícios. E um outro que é muitas vezes recorrer a recursos medicamentosos que têm aquelas promessas milagrosas de resultado rápido, mas que são insustentáveis a longo prazo, né? Eu falo que assim, a cada ano que passa, eu tenho 22 anos, né, de profissão, eu vejo que a conduta nutricional ela continua sendo buscar o equilíbrio, buscar mudar hábitos, né? Porque a cada ano se lança uma droga nova, uma medicação nova, um protocolo novo que promete resolver todos os seus problemas em poucos meses, né? E eu acho que não é bem por aí. Eu acho que as medicações, elas têm a sua função, claro, né? Igual esse ano a gente viu o crescimento do uso das famosas canetinhas emagrecedoras, né? Dos análogos de GLP-1. São uma solução para muitos pacientes que têm 20 quilos para perder, 30 quilos, que iriam para uma bariátrica, que tem uma resistência insulínica, um diabetes, compulsão alimentar. São pacientes que realmente têm benefícios com isso, mas que possuem, além do uso da medicação, orientação do médico, do nutricionista, do personal trainer, do psicólogo, para que seja feito realmente ajustes, né, que tratem a causa daquele problema, né, daquela obesidade, né, daqueles problemas de saúde que ele traz hoje. Então é isso, eu acho que todo ano a gente lida com o mesmo problema, né, e quem sabe não é um ano diferente para algumas pessoas aí pensarem, poxa, todo ano eu falo a mesma coisa, todo ano eu sofro da mesma forma. Será que não está na hora de você parar para pensar em mudar hábitos, de uma forma mais longeva? O Bruno está Isso fazendo aí. uma pergunta dizendo sobre esses métodos, né, para emagrecimento muito rápido. Ele pergunta sobre a camada de gordura, na verdade, ela só diminuir e depois ela voltar tudo de novo. Ele já ouviu dizer que os medicamentos, você perde peso muito rápido, mas ganha muito rápido também. Tem isso? Pois é. Então, a gente tem 3 problemas muito grandes quando se usa medicações para emagrecer ou com o objetivo, né, de controlar aí o apetite. Né? O uso das canetinhas, né, vamos falar delas que é o que está mais em alta. Tem 3 questões que a gente tem que estar muito atenta. A primeira é que como elas cortam muito a vontade de comer, o apetite realmente fica muito controlado, a tendência é o quê? A pessoa não comer. Então, o paciente ele tende a pular refeições e ter uma deficiência nutricional a longo prazo e uma deficiência muito grande de proteína. E o que que acontece? Se eu começo a ingerir muito pouca caloria em comparação ao que eu ingeria antes, pouca proteína em relação ao que eu precisaria, além da desnutrição, né, da deficiência nutricional, eu começo a ter perda de massa muscular no processo. E aí vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos supor que eu tenha 2 pacientes, um que perdeu 10 quilos de gordura e um outro paciente que perdeu 10 quilos na balança, mas perdeu 5 quilos de gordura e 5 de músculo. Qual desses pacientes está mais saudável? Obviamente, o paciente que perdeu somente gordura. Porque quando a gente perde músculo, então esses 5 quilos que esse outro paciente perdeu de massa muscular, essa massa muscular é ela que comanda todo o nosso metabolismo basal, ou seja,
quantas calorias você queima em repouso. Então, a velocidade do seu metabolismo é toda relacionada à quantidade de massa muscular que você tem no corpo. Quanto mais músculo eu tenho, mais rápido é meu metabolismo, mais difícil é de engordar. Só que o que acontece? Muitas vezes as pessoas perdem peso muito rápido e elas não perdem só gordura, como o nosso amigo falou, perde-se massa muscular. E aí, quando perde-se massa muscular, é muito mais fácil recuperar esse peso quando se parar de usar a medicação. Por isso que é muito importante que as pessoas que fazem uso das canetinhas emagrecedoras busquem orientação nutricional, porque mesmo sem apetite, esse paciente ele precisa comer. E ele Uhum. precisa comer principalmente uma quantidade adequada de vitaminas, né, minerais e proteína, especialmente, e fazer atividade física também. Doutora Roberta, o ouvinte Ricardo manda mensagem aqui pra gente sobre jejum intermitente. Ele fala, por favor, pergunta à doutora quais são os benefícios do jejum intermitente e se ela aconselha a gente a fazer. Também se existe alguma idade mais específica para fazer esse tipo de jejum. Pois é, isso foi um assunto muito discutido no Congresso Internacional esse ano. O que acontece? O jejum ele é milenar, né? Ele é desde a época de Cristo. E aí se estudou o que acontecia no corpo dessas pessoas que passavam 12, 16, 18, 24 horas sem se alimentar e tudo mais. E o que se chegou à conclusão? Que o jejum, ele é uma boa forma de você dar, vamos dizer de forma leiga, um belo susto no seu corpo, né? Promover adaptações celulares e metabólicas. Porém, dependendo da faixa etária, o fato de ficar em jejum leva para o mesmo problema das canetas, que eu falei agora, da perda de massa muscular. Porque você tende a não consumir uma ou até duas refeições naquele dia, então existe uma perda daqueles nutrientes que estariam presentes aí. Então, não é recomendado o jejum, por exemplo, para pessoas que tenham mais de 50 anos, que não tenham uma quantidade boa já de massa muscular no corpo, um paciente sarcopênico, ou até mesmo repensar se vale a pena fazer o jejum em uma mulher que está na menopausa, por exemplo, que já são assim fases da vida em que a gente já tende a ter uma perda de massa muscular maior, mesmo comendo, mesmo fazendo atividade física. Então, se você ainda promove o jejum, você pode ter essa perda de músculo. Óbvio que, se for com orientação do nutricionista, o nutricionista vai orientar o jejum da forma correta, do tipo, faz às segundas-feiras, ou não faz atividade física durante o período do jejum, faz o jejum somente de 12 horas ou de 16 horas. Então, ele precisa ser individualizado, avaliar cada caso, se realmente tem necessidade de colocar o jejum como um protocolo de emagrecimento. Até porque, doutora Roberta Dalberto aqui, boa tarde, tudo bem? Oi, Adalberto, tudo bom? A gente sempre vê, Johnny, assim, dá uma olhada lá na rede social e tenta seguir. Muitas pessoas tentam seguir dietas dos influenciadores, de pessoas que estão bombando nas redes sociais. Mas como você até fala, doutora Roberta, uma dieta não necessariamente vale para outra pessoa. Eu posso ter uma dieta ali, o Johnny ter outro estilo, e não necessariamente vai fazer resultados ali para qualquer tipo de pessoa, né? Sem dúvidas, Adalberto, assim, boa colocação. A nossa necessidade, ela é individual. Olha, o nosso gasto calórico diário é individual, depende do seu metabolismo, da sua composição corporal, da sua rotina de vida, se você faz as coisas a pé, se você faz as coisas de carro, se você faz atividade física, quanto que você levanta de peso. Isso é individual. Assim como a nossa genética, né, traz a nossa característica individual. Então, a forma como a gente vai responder também a uma restrição calórica, a um jejum, a um treino de força, um treino aeróbico, a ingestão de carboidrato, é totalmente individualizada. Então, somos indivíduos perfeitamente criados por Deus de forma única. Então, não tem por que existir, né, uma dieta ou um protocolo milagroso que se aplique a todas as pessoas, né? Nem o Uhum. jejum, nem uma low carb, nem uma cetogênica, nem um tipo de treino que é para todas as pessoas, nem a canetinha que é para todas as pessoas. Então, assim, a gente precisa individualizar. E aí, individualizar é buscar o quê? O profissional que entenda daquele assunto. Ó, a Ana, nossa ouvinte, está pedindo aqui, doutora Roberta. Pergunta para a doutora Roberta sobre alimentos inflamatórios que ajudam no fortalecimento muscular. Eu acho que ela está falando sobre quando a gente faz exercício, o músculo
cresce à medida que ele vai inflamando. Eu não sei se é isso que ela quis dizer, mas alimento inflamatório faz mal pra gente, doutor? Explica. Isso. Não sei se ficou bem explicado o que a Ana está pedindo. E ela ainda quer alimentos naturais e gostosos. Então, eu acho que o que a Ana quis dizer é alimentos que têm ação mais anti-inflamatória, né? Inflamatórios, no caso, são aqueles que a gente precisa reduzir, né? Então, a gente precisa reduzir carne vermelha demais, açúcar, carboidratos refinados, refrigerantes, embutidos. Esses são os alimentos inflamatórios que inflamam o nosso corpo de forma que não é saudável e que vão promover resposta imunológica, doenças no futuro, atrapalhar o ganho de massa muscular, atrapalhar o emagrecimento. E a gente tem os anti-inflamatórios, que são aqueles maravilhosos que a gente quer mesmo na nossa alimentação, né? Que são as frutas, as verduras. Quanto mais colorida a sua alimentação e fresca, natural, mais anti-inflamatória é a sua alimentação. E aí, dentre os anti-inflamatórios, tem os que ajudam na massa muscular, né? Os ovos, que são maravilhosos, o peixe, que é uma baita proteína anti-inflamatória também, as sementes, que são maravilhosas, o feijão, o grão de bico, a lentilha, que aí a gente também pode usar na nossa alimentação como um aporte de proteína. O Jorge Jorge Augusto, lá da Serra, pergunta o seguinte: se ele, toda vez que ficar com fome, comer uma fruta, ao invés de procurar outra comida, resolveria o problema dele? Ele ficaria bem, nutricionalmente falando? Não, Jorge, a gente tem que ter muito cuidado, assim, apesar da fruta ser um alimento anti-inflamatório, como eu citei, a fruta é uma fonte de frutose, né, que é um carboidrato simples. E toda vez que a gente come fruta sozinha, o que que acontece? A nossa glicemia vai subir muito rápido. Depois a tendência é a gente fazer uma hipoglicemia. Então, o recomendado é você associar alguma coisa com essa fruta. Ah, deu fome? Então eu vou comer a fruta com aveia e castanha. Fruta com whey protein, fruta com iogurte e uma granola. Aí a sua refeição vai ficar mais equilibrada, sempre com um aporte de fibra ou de proteína associado a essa fruta. Doutora Roberta, olha, a gente está recebendo aqui muitas participações ainda, inclusive alguns ouvintes mandando mensagem aqui pelo YouTube, né, O Adalberto? Projeto Verão, doutora Roberta, disparou aqui. Tá todo mundo querendo entrar em forma de forma saudável aí para 2026. Agora, Oba! essa questão da suplementação junto com a alimentação, né, do dia a dia ali, isso precisa de acompanhamento? Marcelo pergunta. Sem dúvidas, Marcelo, a suplementação, né, como o próprio nome diz, é complementar algo que a sua alimentação não dá conta de fornecer. Então, eu falo que primeiro a gente começa pelo básico, que é aprender a comer corretamente, adequar as porções de carboidrato, proteína, gordura, e aí o suplemento ele vem para corrigir falta. Então, se falta proteína, vai ter um suplemento de proteína. Se falta zinco, vai ter uma suplementação de zinco. E a suplementação deve sempre ser feita com orientação do nutricionista. Doutora Roberta, muito obrigado, viu, por mais essa participação com a gente. Já está chegando aqui no finalzinho, 4h30. Na semana que vem a gente te espera, viu? Combinado. Eu gostaria, inclusive, de propor, se os ouvintes estiverem animados, a gente pode, na semana que vem, então, começar um projeto Verão Saúde Bora! aqui no Boa Mesa CBN. Vamos? Projeto Verão Saúde, vai ser o nosso projeto aqui, juntos. Até eu vou entrar nessa. Vamos cobrar então a participação de Johnny Silva no Projeto Verão 2026. Doutora Roberta, vamos fazer o antes e o depois do Johnny. Rapidinho. Combinado. Doutora Roberta, antes do repórter que já tá chamando, o Henrique, pedindo aqui, leia a minha mensagem. Treinar musculação pela manhã, ingerir álcool à noite. Meu Deus. Ixi. Jogou-se o treino fora, é mito ou real? Malhou de manhã, tomou bebida alcoólica, jogou o treino no lixo? Não faz isso, Henrique. O momento que o seu músculo vai cicatrizar para crescer é à noite. Se coloca o álcool ali, vai atrapalhar o processo de hipertrofia. Tá respondido. Obrigado, doutora. Até semana que vem.